Hoje começa para falar de portas de janela, depois esse decozão aí na entrada. Decozão fica feio falar, né? Esse deco ao quadrado grande. Porque hoje a gente vai falar de coisas importantes que são as janelas e portas da sua casa. Quando a gente fala em casa, é uma coisa que você tem que pensar. Vai ter um monte de porta, um monte de janela. Se você for perdendo dinheiro com cálculos errados, já em porta e janela você já não passa de ano. Então, vamos falar dos cortes. O que é legal para fazer? Opa, volta aqui. Vamos pôr eu e a tela para ficar bonito, beleza. Então, vamos falar sobre os cortes. Quando a gente pensa em cortes, a gente vai usar disco de corte. Muita gente, quando eu comecei a minha pesquisa, falou, não, acho que é com maçarico, acho que é com isso, acho que é com aquilo, mas não, é com lixadeira, que é o nome de uma ferramenta. Eu vou ser bem básico por enquanto, tá? Lixadeira é essa maquininha aqui. Essa maquininha, ela tem de alguns tamanhos. Tem uma mais parrudona, mais pesada, que usa um disco maior. Esse disco maior, quando ele está chegando no finalzinho dele, na verdade não é o finalzinho. Ele é o finalzinho para essa máquina. Se você migrar para uma maquininha menor, você ainda aproveita bastante do disco. Você vai ter muita familiaridade com esse disco, porque nosso cálculo não passou por Inmetro, não passou por nada. É um cálculo aqui na prática. Um serralheiro varia de um para o outro, o quanto ele gasta de disco para cortar o seu container. Pelos cálculos que eu fiz, é em média uns 2 metros por disco grande. Só que esse grande, como eu já falei, ele termina na máquina, mas pode ser utilizado na outra. Então tem um truque. O ideal é ter duas maquininhas, a grande e a pequena. Enquanto você está esfriando a grande, que o disco já não está pegando mais, joga para a pequena. Aí você vai ter um rendimento melhor nesse corte dos containers. Aqui, nessa lateral aqui, sempre, eu vou falar isso 25 mil vezes, as barras são vendidas a 6 metros. Algumas são vendidas a 12, tudo, mas você pouco vai usar. Tem umas Vigaí de 12, mas normalmente você não vai usar, tá? Para os projetos mais tradicionais, você vai comprar Metalon, Vigaú, Vigaí, barra chata, tudo isso. Não sei o que é. Já, no decorrer do período você vai saber tudo o que é isso, tá? Então, mas vamos guardar aqui que você vai usar um material que é vendido a 6 metros. Aí vamos pensar numa janela. Uma janela de 1,60 por 1,60. Olha que bacana. É um tamanho bacana de janela, né? Não, cara, 60 por 1,60. No mercado tem janelas com 1,60. Mas pensa comigo. Se o material que você vai comprar, à medida que você cortou o container, você vai fazer a moldura. Você vai fazer, às vezes, a janela ou vai colocar uma janela que você vai mandar fazer. Se você fizer a 1,60, pensa comigo. Lembra das medidas? 1,60 vezes 4 vai dar 6,40. As barras são vendidas a 6. Esses 40 que faltou, vai lá, compra mais uma barra de 6 metros, usa só o 40. É lógico que no decorrer do período aí você vai usar, mas vai ficar picadinho. Você vai chegar uma hora, você vai ter um monte de metal e você não sabe de onde veio, o que encaixa com o que. Então pensa em números mágicos, sendo derivados dessa divisão do 6, né? Tá bom? Vamos lá. Aqui são os metalons e fixa os 6 metros. É muito bonito, né? Quando a gente vai falar de janela redonda. Vai olhar o preço de janela redonda no mercado. É muito caro e demora tipo 3 meses para entregar. Mas é bonito a gente pensar num projeto de uma casa container, já que tudo remete ao quadrado, são ângulos. O redondo vai te deixar mais confortável, vai dar uma quebrada nessa parte do design da sua casa, vai remeter a um navio, a um submarino. Então, todo mundo que pensa num projeto de casa container, a maioria, de bom gosto, no caso, pensa em alguma janela redonda. Mas vamos aos números mágicos da janela redonda. Essa parte é chata, tá? Mas confia em mim. Eu cheguei no número de 47. O tamanho do diâmetro da sua janelinha é um número mágico porque você vai utilizar mais o material que é vendido a 6 metros. Vou provar para você, então presta atenção porque eu não minto. Lembra da fórmula para você calcular a circunferência? 2πr. Né? Então, o 2, o π é o
3,14 e o raio. O raio de uma circunferência de diâmetro 47, raio é metade do diâmetro. Então a gente vai fazer a conta aqui com a metade do diâmetro de 47 para a gente calcular essa janela. Eu vou pegar aqui uma calculadora. Cadê a calculadora aqui? Deixa eu procurar a calculadora. Calculadora, eu fechei a calculadora. Jesusinho, cadê a calculadora, minha gente? Vou pegar aqui a calculadora. Calculadora apareça. Meus alunos não podem esperar por ti. Calculadora. Achei. Abri a calculadora aqui. E eu vou fazer a conta com vocês aqui. Como eu falei que eu quero chegar numa estrutura de 47, eu vou usar o raio 23,5. Então, 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, metade de 47, 23,5. Ah lá, o número mágico. Está perto de 1,5. 1,5 dá para fazer, com uma barra de 6, dá para fazer 4 estruturas redondas num objeto chamado calandra. Ah, agora você vai falar, o que é calandra? Antes de mostrar a nossa conta por portas, calandra, eu queria fazer as coisas redondas. Falei, quem que faz? Você tem que arrumar alguém que faz, tal. Aí me apresentaram uma coisa chamada calandra. O que é a calandra? Calandra é uma coisa que eu vou achar aqui no YouTube para você ver o que é calandra, o que é barrachata. Eu acabei fechando tudo aqui. Estava preparada a aula, eu juro, professor. Vamos fazer o seguinte, vamos parar nessa porta aqui. Quando eu for falar de porta, eu entro com a ideia de calandra, tá bom? Que eu vou preparar aqui para você não ficar esperando eu remexendo nas coisas aqui, tá bom? Então, vou colocar aqui para a gente se despedir. Beijoca do Joca. Na próxima aula eu entro falando de como você vai fazer a coisa redondinha com as calandras. Vamos lá? Beijoca do Joca.